Transformers era maluquice total. Filme de ação é legal porque normalmente o roteiro é só um pretexto, é só uma desculpa esfarrapada pra ter pancadaria. É tipo bullying. As pessoas inventam qualquer desculpa pra bater em você na escola. Mas Transformers vai um passo além. Se você tirar a ação do filme e prestar atenção na história, é a pior atrocidade já inventada. Mas também é engraçadíssimo de tão sem noção que é. Cara, eu não lembro nada da história de Transformers. Eu realmente não lembro. Eu lembro especificamente, né, da Megan Fox, obviamente, do You Can Do It, esqueci o nome do ator, com a camiseta do The Strokes, porque eu queria aquela camiseta que ele usava. Só isso. Não, e eu lembro que ele tinha um carro amarelo. Vamos analisar esse filme hoje. Ele começou muito longe da Terra, em Cybertron. Sim, o planeta dos caras chama Cybertron, já começa por aí. É muito louco que tem um planeta carro, chamada né? Megatron começou uma guerra para obter o poder do Allspark, ou simplesmente o Cubo, que é um artefato poderoso que criou toda a vida em Cybertron. Essa guerra devastou o planeta e o Cubo acabou se perdendo no espaço. Mas agora ele foi encontrado na Terra. O planeta não é carro. É como se fosse. O planeta nunca mais vai ser a mesma. No Catar, uma base militar dos Estados Unidos é atacada por um Decepticon, que é um robô do mal a serviço do Megatron. E ele se disfarça de um helicóptero dos Estados Unidos. E enquanto ele ataca fervorosamente, ele também tenta ao mesmo tempo hackear os computadores dessa base. Isso já não faz o menor sentido. Primeiro porque tem um outro Decepticon, um menorzinho, que é muito mais apto para essa tarefa de hackear. Mas é porque ele consegue se infiltrar melhor, ele consegue entrar escondido nos lugares. Segundo que quando esse Decepticon chegou, ele também cortou o sinal de internet dessa base. E aí quando ele começa a hackear os computadores, eles falam, desliguem as conexões. Sendo que já tava desligado. Dá pra ver quando ele chega, o cara tá na chamada de vídeo e corta a chamada de vídeo. Não tem internet. Vocês estão cortando o quê? Enfim, o Decepticon não consegue roubar os dados que ele queria, né? Que no caso é a localização do Cubo, mas ele destrói essa base militar inteira. Depois disso, somos apresentados ao protagonista, o Sam, um rapaz de 16 anos que sonha em ter o seu primeiro carro e a sua primeira namorada. E ele tá apresentando um trabalho na escola sobre o avô dele, que foi um explorador muito corajoso que liderou uma expedição até o Círculo Ártico, onde ele descobriu um corpo gigante congelado, que no caso é o Megatron, mas a gente ainda não sabe disso. E agora o Sam está vendendo os antigos pertences do vô dele para conseguir dinheiro para comprar o carro dele e consequentemente arranjar uma namorada. E é bizarro, esse filme é de 2007 e antigamente realmente se acreditava muito nisso, que você precisava ter um carro para ter uma namorada. Eu cresci com essa crença. E essa ideia equivocada. Aqui no Rio de Janeiro é moto. Não é carro, é moto. Você tem que ter uma motinha, aí você vai fazer sucesso. Focada foi se propagando tanto, mas tanto, que hoje em dia vieram os incels. Porque se pra ter uma namorada você precisa ter um carro, quem hoje em dia vai ter um carro com 18 anos? Ou seja, a culpa de existir incel é 100% do Renault Kwid, custando 70 mil reais. Não, pô, agora eles acham que é meter o shape. Fiat Mobi, 75 mil. A culpa é 100% da Fiat e da Renault, reclamam com eles. Enfim, o Sam insiste pro professor dar uma nota A pra esse trabalho que ele acabou de apresentar sobre o avô dele. Que o pai do Sam disse pra ele que ele só vai comprar um carro pra ele se ele conseguir juntar $2.000 e tirar 3 notas A. Caraca! Bom, primeiramente, eu acho que Jesus não compraria um carro pra pegar mulher. Segundamente, Jesus seria 100% contra o Renault Kwid. O Kwid é o carro popular de hoje em dia. Muita gente vai ter o Kwid como primeiro carro e Jesus seria 100% contra isso, eu tenho certeza. Depois da aula, o pai do Sam então leva o garoto pra escolher o primeiro carro dele e ele gosta muito de um Camaro amarelo de 77. Infelizmente, o carro tá um pouco acima do orçamento dele, mas algo inusitado acontece. O Camaro começa a emitir um som muito alto através do rádio, que quebra os vidros de todos os outros carros que estão ali na concessionária. Então o vendedor dá um desconto e ele consegue levar o Camaro por apenas $4.000. Hoje em dia, com esse dinheiro, você compra um Celta 2 portas. Se Transformers fosse atual, o Bumblebee ia ser um palio. Alright, Mojo, I got the car. Now I need the girl. Pois é, o Sam já vai logo querer usar o carro dele para conquistar garotas. E para isso, ele vai até o lago junto com seu amigo. What are you guys doing here? We're here to climb this tree. Meu Deus do
garota. E lá ele encontra a Micaela, que é a garota por quem ele é apaixonado desde sempre. A Micaela briga com o namorado dela, então o Sam Nada manda o mais, amigo nada dele menos que voltar pra Megan casa Fox, a pé, né? porque ele vai tentar oferecer uma carona pra ela. E ela realmente aceita, apesar dela nem saber direito quem é o Sam. Ela nem lembrava que ela estudava com ele, pra você ter uma noção. I can't believe that I'm here right now. You can duck down if you want. I mean, it won't hurt my feelings. Enquanto isso, um avião da Força Aérea é invadido por um Decepticon pequenininho. Ele tenta Então hackear tá. os computadores, que é o que ele deveria ter feito desde o começo, não aquele Decepticon enorme. Mas eles desligam novamente a conexão. E a única coisa que esse Decepticon consegue descobrir é que foi o avô do Sam quem descobriu o corpo gigantesco congelado no Ártico. Sendo que ele não precisava ter hackeado tudo o lá. governo pra descobrir isso. Isso não é informação confidencial. Saiu até nos jornais da época. À noite, o Sam é acordado Pô, pelo mas barulho os do seu jornais carro que ele acredita não estar tão na sendo internet, roubado. né? Ele até chama a Tem que ir lá polícia enquanto achar. ele persegue o carro com uma bicicleta e ele chega num depósito antigo onde ele encontra o carro dele se transformando num robô gigante. E ele começa a projetar uma luz bem Caraca, forte velho. no céu, tipo um bate-sinal. E aí ele faz isso pra chamar os outros Transformers que estão ali em algum lugar do espaço. Mas como que eles vão enxergar a porra de um bate-sinal lá do espaço, ô seu animal? Você é um robô, você não consegue mandar um SMS? Depois de voltar para casa, o Sam pô, encontra o Camaro eles não dele têm no quintal conexões dele. E ele começa a mecânicas. fugir do próprio carro dele na bicicletinha da mãe dele, Tipo porque de ele Wi-Fi. acredita que o carro dele tá possuído. Uma viatura da polícia também começa a perseguir os dois, mas tem algo de errado nessa viatura. Primeiro que tá escrito punir e escravizar nessa viatura. Eu acho que esse não é o lema da polícia. Pelo menos não desde 1888. Mas logo essa viatura se transforma num Decepticon e o Camaro dele também se transforma num robô gigante. Nosso Que isso? querido Bumblebee. A Micaela, que estava por ali, vai notificação atrás do de Sam Dark depois Web. que ela viu ele sendo perseguido por aquela viatura. O que é bem estranho, porque mais tarde a gente vai descobrir que a Micaela tem problemas com a polícia. Ela já foi fichada porque o pai Foi dela ele. roubava carros e ela ajudava. Então sei lá porque ela quer se envolver nisso, Foi no mas vídeo ela dele. vai atrás do Sam. Os dois começam a ser perseguidos Ele por aquele colocou na legenda? Decepticonzinho. Ah, tá. O Decepticonzinho até arranca as calças do Sam. E sim, todo mundo é um grande pervertido nesse filme, já vai se acostumando. Mas a Micaela desce o cacete no robozinho. Depois que o Bumblebee derrota o Decepticon maior, ele Peraí, que convida momento os ela dois apareceu a aí? Eu entrarem no perdi. carro. Que no caso o carro é ele mesmo. Só que como eu disse, esse filme quer ser pervertido o tempo todo. E aí a Micaela não quer sentar de jeito nenhum no assento do motorista, porque segundo ela, o Bumblebee está dirigindo. Eu sinceramente sei lá qual que é a lógica por trás do raciocínio dela, que ela não pode sentar no lugar porque o Bumblebee tá se dirigindo sozinho. Num O Tesla, Bumblebee não então é você não tudo. pode sentar no motorista? Qual que é a lógica disso? Então o safado sem vergonha do Sam diz pra ela sentar no colo dele. E ela aceita! Esse filme foi absolutamente escrito por um moleque de 13 Foi. No corpo de quem? anos Michael com Bay. hiperfoco em carros, robôs e sexo. Não, porque sentar no assento do motorista, não faz posso o agora menor sentar no colo sentido do maluco isso, que eu né? acabei de conhecer, tudo bem. E a Micaela pergunta por que o Bumblebee Não, mas se aí, transformou num coitada, a Megan Fox sofreu com ele, tá? Nessa época, se vocês verem as entrevistas dela. Camaro falando sobre- velho se ele pode se transformar em qualquer coisa. Talvez porque ele precisava se aproximar do Sam e ele não tinha $30 mil pra comprar um carro. Mas o Bumblebee fica muito ofendido com esse comentário, ele tira os dois de dentro do carro e reaparece como um Camaro novo. E isso não faz sentido nenhum. Primeiro que o Camaro de 77 é muito mais Não. pica. Camaro novo é carro de cantor sertanejo. O Camaro de 77 é muito mais picudo. Era só ele ter arrumado a pintura do carro que ele já ficava bala. Segundo que não adianta ele simplesmente virar um outro carro novo se ele também não for fabricar uma nova documentação do carro pro Sam. Aliás, na verdade, Não, pô, era questão de problemas no set mesmo, de ele colocando ela pra fazer cenas em situações e toda essa questão da personagem dela ser muito sexualizada, né? E ela era novinha também, e era uma coisa que já aconteceu com ela em outros filmes também. E eu lembro que teve a polêmica, principalmente, foi depois daquele filme das Tartarugas Ninja, né? Então, mas mas tipo assim, foi uma crescente. E, cara, papéis que chegam pra ela, né? Enfim, mas porque ela tava até então atrás de estabelecer a carreira dela, mas
a relação deles foi piorando, é por isso que ela parou de trabalhar com ele. Na verdade, eu não sei nem se ele tem a documentação do Camaro 77, porque o Bumblebee não é um carro de verdade, ele só apareceu na concessionária. O vendedor provavelmente também não tinha a documentação dele. Se a CET parar o Sam, vão botar o Bumblebee pra leilão. Bom, daí os outros Autobots, que são os Transformers do bem, começam a chegar Eles caindo chegam em do forma de céu. E eles cometa. também se transformam em automóveis que eles veem pelas ruas. O líder dos Autobots, o Optimus Qual automóvel você iria virar se você chegasse na Terra? Prime explica pro Sam que o avô dele encontrou congelado era o Megatron. E provavelmente ele caiu ali no Círculo Ártico tentando aterrissar na Terra. Sim! O maluco é a porra de um carro e ele não consegue fazer uma baliza. Na verdade, ele é um avião e ele não sabe aterrissar, mas fica mais engraçado falar que ele não sabe fazer uma baliza. Todo mundo consegue fazer uma baliza. Fusca. Eu, com certeza, não reprovei na baliza. O Gel. Na prova de direção. Tabarião, Sem contar Voyage. que o plano do Megatron era usar o poder do cubo para criar um Opala exército de rebaixado. Decepticons. Porque o cubo tem esse poder de transformar tecnologia em seres vivos. E isso é muito legal. Porém, o Megatron chegou na Terra há milhares de anos atrás, quando não existia a tecnologia Um Fiat avançada. Punto. No máximo ia ter um barco, uma carroça. Então assim, ele não ia conseguir criar um exército Virar um com essa Corsa. tecnologia super avançada que tinha na Terra. Mas também ele não ia precisar de um exército pra dominar a Terra. O Megatron atira míssil do cu dele, enquanto a galera ia estar aqui atirando com arco e flecha. Ele com 2 metralhadoras e a galera com zarabatana. Ele com raio laser e a galera com papiro. Mas como você pode ver, os robôs desse filme não são muito inteligentes assim. Quem programou eles não sabia o que tava fazendo. Enfim, todos voltam correndo pra casa do Sam pra pegar o tal do óculos. E eu sei lá como nenhum vizinho viu essa caralhada de robô gigante andando pelo bairro. Que inclusive destruíram um poste de luz e causaram É tipo tremores na Terra. aquele... Tá ligado aquele episódio do X-Men 97 que a gente viu aqui live, que tem uma sentinela se escondendo assim atrás de... A mina passa e tá a sentinela assim, se escondendo do lado de um prédio. Não tem como não ter sido visto. Were you masturbating? Tirou 20 por utilidade, pô. Depois que o Sam encontra os óculos, um agente do governo aparece pra prender o Sam, junto com toda a família dele, com a Micaela e até o cachorro dele, por algum motivo. E o agente do governo também simplesmente assedia a Micaela. She's a criminal. Criminals are hot. Eu acho que uma bruxa amaldiçoou esse roteirista, que Meu se ele Deus passar do céu. mais de 10 linhas sem sexualizar alguma situação, a família inteira dele vira um Renault Kwid. Daí os Autobots aparecem pra resgatar o Sam, e a princípio eles até conseguem. Inclusive o Bumblebee mija no agente do governo. Sim, pra você ver, tem Tá até certo, Golden Bumblebee. Shower nesse filme. Só que os agentes chamam reforços e aí eles conseguem capturar o Bumblebee, o Sam e a Micaela. E isso me deixa completamente maluco. Os caras são literais robôs gigantes armados até os dentes e não conseguem impedir uns maninho do governo de capturar 2 civis e um Camaro. E eles querem que a gente acredite que eles são capazes de defender a Terra. Eles levam o Sam, a Micaela e o Bumblebee até uma base do Setor 7, que é um setor extremamente confidencial, tão confidencial que nem o secretário de Segurança Nacional sabia da existência desse setor. Eles inclusive trouxeram o Megatron pra essa base, onde eles mantêm ele ali congelado, e eles também trouxeram o cubo. E aliás, foi estudando o Megatron que eles desenvolveram a maioria das tecnologias do nosso mundo moderno. Eles sabem quão avançado é esse robozão. Ou seja, não faz Coisa o meio menor pirâmide, sentido eles né? manterem isso em segredo do Departamento de Segurança Nacional. O secretário ficou metade do filme igual uma barata tonta, sem saber o que fazer, sem saber quem eram os Decepticons, do que eles são capazes de fazer, o que eles queriam, do que eles estavam atrás, enquanto eles podiam ter contado pra ele Bumblebee. desde o início. E aí ele já poderia ter mobilizado o exército pra agir, só que agora é tarde demais, porque os Decepticons cortaram todos os tipos de comunicação deles. E aí o secretário não consegue mais se comunicar com o exército, porque ele tá ali na porra da base do Setor 7. E lembra daquele Decepticon pequenininho? Ele tinha se transformado no celular da Micaela e agora ele tá ali no Setor 7 também. Daí ele começa a descongelar o Megatron e ele Pô, também mas envia esse que eles localização. eram os robozinhos mal, tá ligado? Que eles eram todos serelepezinho e faziam maldades. Mas eu simpatizava com eles. Eu sei que eles eram malvados,
Mas eu achava eles tão engraçadinhos. Do cubo pra todos os outros Decepticons. Porque os Decepticons conseguem Eles se são comunicar entre si, mas os Autobots têm que mandar bate-sinal. Eu achava também ele acho meio muito engraçado Gremlins, que os Decepticons eles são eram tipo fofos. um caça, um helicóptero militar e a porra de um tanque de guerra. Enquanto os Autobots são tipo um caminhão, uma picape e um Chevrolet. Realmente só faltou ter a porra de um Quid. Como que esses caras acham que eles têm alguma chance contra os Decepticons? A base do Setor 7 começa a ser atacada e eles soltam o Bumblebee, porque ele é o único que sabe o que fazer com o cubo. E aí ele extrai o cubo de dentro de um cubo maior. E aí tem uns rapazes do exército ali que eles têm a brilhante ideia de simplesmente levar o cubo até a cidade. Eles querem esconder o cubo no meio do prédio, cheio de civil. O doidão simplesmente quer levar uma guerra intergaláctica pro meio da Avenida Paulista. Sendo que eles já estão no lugar ideal pra lutar, Eles são engraçados e o Optimus Prime é gostoso, pô. Normal. Tá vendo aí, ó? Palavras do BRG SJV. estão numa base militar, com armas, tecnologias avançadas, isolada da cidade. Mas não, vamos levar robôs gigantes pra lutar dentro de um Sesc. Enfim, eles vão pra cidade e os outros Autobots se juntam a eles. E aí eles começam a ser atacados pelos Decepticons e pelo Megatron, que também foi completamente descongelado. E aí não tem jeito, a guerra acontece no meio da cidade mesmo, eles destroem tudo. Uma boa galera vira estrelinha no céu. Tudo isso porque os nossos heróis quiseram levar a guerra pro meio dos inocentes sem motivo nenhum. Nessa confusão, nosso querido Bumblebee acaba perdendo as duas pernas e a Micaela amarra ele num guincho e sai dirigindo de ré, enquanto o Bumblebee sai atirando em todo mundo. Simplesmente a verdadeira Dominique Toretto protagonista. se tivesse cabelo. Bom, mas o exército, com suas ideias brilhantes, decide entregar o cubo nas mãos do Sam, um moleque de 16 anos. Não só isso, como eles também decidem confiar ao Sam a missão de levar o cubo até o topo de um prédio, atravessando um campo de batalha violentíssimo, pra ele entregar a porcaria do cubo pra um helicóptero do exército americano. Não sei por que é o Sam que tem que fazer isso. Tem vários soldados ali que poderiam e deveriam fazer isso. Nunca vai ser responsabilidade de um civil de 16 anos cumprir uma missão que define o destino da humanidade. Eu não sei nem porque o Sam foi junto com eles pra cidade. E outra que esse plano também não faz sentido, né? Se eles queriam simplesmente entregar o cubo pra um helicóptero do exército americano, por que eles tiveram que ir até a cidade pra fazer isso? Sem contar também que tem dois Decepticons que viram aviões, Não, pô, eu não vou defender Transformers. É porque ele comentou ali, essas cenas de ação são horrorosas, não dá pra entender porra nenhuma. E eu vou te dizer que esse é o melhor. Eu até acho esse aqui ok em relação às cenas de ação, tá? Porque eu fui assistir um no cinema, que era até quando a Megan Fox saiu e a protagonista era uma loura. Gente, eu quase passei mal no cinema. Era o filme, ao longo do... Vai passando as sequências e o filme vai ficando maior. E as cenas de luta e de metal batendo vão ficando cada vez mais intermináveis. Então esse aí, tipo assim, é um nível aceitável até. Porque vai escalonando, que quando você chega nos mais recentes, você já fica, caralho, eu fiquei com dor de cabeça no cinema. São caças. O que a porra de um helicóptero vai fazer contra um caça? Um é igual aos muita outros, cara não é. de É pau, pior, né? é Mas pior. enfim, o Sam consegue chegar até o topo do prédio, quase morrendo pior, 15 vezes no processo. E ele começa a ser atacado pelo Megatron. Sim, o exército deixou um moleque de 16 anos ser perseguido por um robô de 10 metros de altura. E aí ele cai do prédio, mas ele não morre porque o Optimus Prime salva ele. O Optimus Prime começa a brigar com o Megatron, mas antes de fazer isso, ele... Pô, mas olha só, não querendo passar pano, mas já passando, também não tem como muito entender, né? Porque é um monte de máquina cheia de detalhezinho, assim, muito fininho, assim, é realmente difícil você identificar. Mas aí você não identifica porque é tudo muito parecido, os movimentos são muito rápidos. Mas, vou ter que também fazer mais uma passagem de pano, é que pelo menos você não entende por esses motivos, e não porque o filme é gravado no total breu. Que os filmes agora, tipo assim, não dá pra entender nada porque a gente não consegue enxergar o que tá acontecendo. Não tem luz. Não tem a equipe de iluminação.
diz pro Sam que caso ele não Sacudir a consiga câmera pra derrotar o economizar. Megatron, é pro Sam verdade. pegar o cubo e enfiar dentro do peito do Optimus Prime que ele vai se explodir junto com o cubo. Só que o Sam pensa melhor e ele simplesmente usa o cubo pra derreter o Megatron. Se isso era uma opção, por que eles não fizeram isso desde o começo? Por que o Bumblebee, na hora que ele extraiu o cubo ali do cubão, por que ele já não pegou o cubo e derreteu o Megatron inteiro? Por que eles levaram a guerra até o meio da cidade? Matando um monte de gente inocente pra chegar a uma conclusão que poderia ter sido feita desde o começo. É muita cara de pau. Eu amo tanto quando um roteiro ele apresenta uma solução que poderia ser usada desde o começo. É maravilhoso. Isso é cinema. Às vezes era realmente melhor ele só ter comprado um Quid mesmo, que evitava essa guerra aí matando um monte de gente inocente. Enfim, eles salvam a Terra e mandam os restos mortais do Megatron pro fundo do oceano. E aí no final o Sam começa a beijar a Micaela em cima do Bumblebee, enquanto todos os outros Autobots assistem ali do lado. É a coisa mais desconfortável do mundo. Que porra é essa? Cara, eu não sei qual que é o problema. Eu simplesmente não consigo. Isso aí é tão estranho que eu lembro que quando eu assisti, eu tive esse questionamento também. Eu fiquei, legal, mas por que os outros tá ali, todo mundo ali? Que bagulho estranho. Esse filme não dá. Esse filme conseguiu me convencer de que realmente às vezes não é uma ideia tão ruim assim comprar um Quid. Eu sou o Optimus Prime. Que é porque o Optimus Prime é bravo por causa da dublagem, né? Não, o problema não é dizer... Vai dizer que você não beijaria uma mina estando no colo do teu parça. Nenhum problema. Só que é isso e tem todos os outros parças ali em volta fazendo nada, só olhando ali. Em forma de carro. Tipo, o bagulho tá escalonando demais, você não acha? Vamos passear, pô. Vocês têm rodas. Vão dar uma volta pela estrada. Cara, se não tivesse a Megan Fox, o Transformers não seria o que foi. Eu chuto que, assim, 80% do sucesso desse filme se deve à existência da Megan Fox no filme. E 20% do Linkin Park. Acabou.